não fazer barulho. Boa noite, Lauro, tudo bem? Boa noite, doutor João Paulo, tudo bom? Prazer estar mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira junto com você. Isso, já estou chamando esse momento de sexta live. Sexta live, tá certo. Sexta live, Junto com mais você e uma com o sexta pessoal live. junto com você e com o pessoal que te acompanha, né, João? Por sinal, Exato. bastante gente, muito legal, muito bacana. Então, hoje, Lauro, a gente vai ter um papo mais ou menos de meia hora, mas a gente vai Sim. falar quase que exclusivamente sobre, dar um parecer um pouco sobre a renda básica cidadã, que também é chamada de renda básica universal, né? Mas tem muitos acontecimentos tão próximos que a gente fica, sabe, sem jeito de não ter que comentar, né? Não tem Então, como, eu né? acho, eu acho que a gente pode começar com essas atualidades, depois a gente fala um pouquinho para fechar essa nossa meia hora, e aí a gente fecha com a renda cidadã, né? Aí eu queria Combinado. comentar coisinha rápida. Governo Bolsonaro, agora, quem pede demissão é o ministro da Saúde, mais um ministro que não aguenta, né, e sai. Então, o Nelson Teich pediu demissão hoje e está fora desse governo. Qual é o ministro da Saúde ideal para o Bolsonaro? Será que é o Olavo de Carvalho? Ou será que é ele mesmo, né? É o próprio. De repente É o ele consegue próprio, acumular função, né? porque o ministro só pode ser um bom ministro se concordar com as coisas que o Bolsonaro quer para a saúde. Que ele quer colocar o povo na rua, que ele quer abrir os comércios, né? E uma outra coisa que esse maluco quer é enfiar a tal da cloroquina, mesmo que a ciência e a medicina diga que não, ele quer enfiar a cloroquina na goela das pessoas por algum motivo que a gente precisa descobrir qual é, né? Mas, enfim, essa é a situação. Nenhum ministro presta e não vai prestar até que ele encontre o ministro ideal que faça aquilo que o seu mestre mandar. É isso que a gente está percebendo na realidade? Que não deve ser médico, né? Tem um general, não me recordo o nome dele agora, estou procurando aqui, que é um ministro interino anunciado aí para a saúde, né? E a gente tem um novo ex-ministro, a gente não sabe se a gente chama de ex-novo ministro ou um novo ex-ministro, né? Então, Exato. assim, é um governo que vive de crises e fabrica crises. E, infelizmente, fabrica uma crise na saúde numa época de pandemia. É assustador isso. Eu vi uma entrevista hoje de não me recordo o nome dele agora, ele é diretor do Hospital das Clínicas, e ele diz que Bolsonaro não pratica o negacionismo, ele pratica a perversidade, né? Então, você percebe um presidente, o que se percebe, praticando a eugenia, né? Querendo realmente um extermínio de massa, principalmente dos mais pobres. Então, ele faz chacota com a vida. E é assustador, João Paulo, eu estava comentando hoje aqui em casa, que é assustador como observamos tudo isso, como que os poderes observam tudo isso, com tamanha calma e tamanha tranquilidade. Não é? O presidente já era para ter sido removido do poder, qual ele nunca era para ter, né, para estar, e fica olhando, observando, sabendo a quem que o Bolsonaro agrada hoje, porque não é a economia, não é o agronegócio, não são os empresários, não é o povo, tem meia dúzia que ainda apoia ele, porque não passa de meia dúzia, e é uma pena o que nós vemos hoje. Só tem um tipo de público que ainda está seguindo as coisas que o Bolsonaro fala, que são essas pessoas que são suscetíveis geneticamente àquelas propagandas ignorantes que só faz sentido na cabeça de quem mastiga uma coisa muito simples, sem poder buscar a verdade da notícia, que é esse público dele, da internet,
que consome as bobagens, consome com grande prazer. Você fala para essa pessoa, amigo, isso é fake news, isso é mentira, estou te provando tá aqui. Fala, não, me deixa com a minha mentira aqui, eu quero ficar com a minha mentira. É exatamente assim que acontece. A Ou, pessoa não ou, quer ou, largar da mentira. sim, ou que tem afinidade com o que ele pensa, né? Tem um Sim, rapaz sim que é também. um youtuber, que é o Felipe Neto, e ele fez Conheço. uma provocação esses dias. Felipe Neto é um youtuber aí da molecada que curte, e ele fez uma provocação, e ele disse, olha, o artista que não se posicionar contra o governo, ele se considera a favor do fascismo, né? Então, é mais É ou menos conivente. isso. É conivente. Quem não abre a boca é por conivência. A gente não pode nem dizer que é por desconhecimento, né? É por conivência. Ou não tem mais Exato. como estar sendo enganado, né? Laura, uma opinião minha, se nós fôssemos presidente do Brasil, pense bem, eu não iria me sentir à vontade de estar propagando para todo o país que eu estou indo para um churrasco, enquanto tem 14 mil pessoas morrendo em 24 horas. Uma situação de calamidade pública, o povo passando fome, porque não consegue receber esse auxílio, porque o governo foi rápido para dar 1,2 trilhão de reais para banco, mas para dar 600 reais para pessoa que era informalizada e que não tem condições de sobreviver no isolamento, eles não conseguem dar isso para as pessoas, né? Então, eu não me sentiria na posição de um presidente, isso é ser, como você disse, é uma pessoa ruim de coração, porque isso é inadmissível, morrer 14 mil pessoas por dia, e eu estar fazendo um churrasco e andando de jet ski por aí como se nada tivesse acontecendo. Compreende? Ô, João, eu não acredito que nenhum dos candidatos à presidência estariam tendo essas atitudes que Bolsonaro tem. Nenhum deles, nem da esquerda e nem da direita. Isso não é nem mais uma questão política, né? É Sim, uma questão de psicopatia. Você pode pegar todos os candidatos, a população, essa parte que votou no Bolsonaro poderia ter votado em qualquer um, mas nenhum deles, por sim. mais neoliberal que fosse, teria a atitude que Bolsonaro vem tendo. E um exemplo disso é o próprio Mandetta, que tem um histórico de direita, que colaborou para a saída dos médicos cubanos do Brasil, e que na hora que começou a epidemia no país, uma expressão marcada do Mandetta, que é um cara de direita, foi ainda bem que nós temos o SUS. Bolsonaro vem Aham. trabalhando contra. Se não acontecesse essa pandemia, no máximo, em 1 ano e meio, 2 anos, nós não teríamos mais o SUS. Você é uma pessoa da saúde, você Sim, sabe disso, né? O sim, desmonte que vinha caminhando no SUS. sim, exato. E você vai lembrar que eu acho que se não foi na live anterior que nós fizemos, foi na pretérita, né? E Uhum. aí, assim, a gente justamente comentou isso, que se essa pandemia estivesse acontecendo no Brasil, talvez ela fosse jogada para o ano que vem, no ano que vem nós não teríamos o SUS, nós não teríamos atenção Sim. básica, nós não teríamos programas de vacinação, né? Nós teríamos uma saúde, quem sabe, mais próxima para um encaminhar da saúde americana, sem a tecnologia americana, né? Toda particular, mas totalmente em frangalhos, porque também não tem condições de ter o que o americano tem. Lá, ao menos para quem tem dinheiro, tem equipamentos de ponta. Para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não Não tem tem. saúde, né? Então, assim, lamentável, mais uma vez, observar essa atitude do presidente, e a Bia Assunção, nossa amiga aqui, está botando aqui uma, um parecer dela, né, de que a gente até deve ou pode estar saindo do isolamento desde que a gente consiga ter esse uso da prevenção, tal. Eu fui hoje, eu passei pela Tiago Ferreira, você conhece a Tiago Ferreira, uma das principais avenidas de Vicente de Carvalho do comércio, né? Se não for a principal da Baixada Santista, seria muito. É, parecia festas de Natal, e tanta gente
que eu me assustei, né, de ver tanta gente ali pelas ruas. Ainda tem uma taxa de aproximadamente, calculando assim visualmente, de 70% que está usando máscaras, tem outros 30% que não está nem aí, né? Não se preocupa com a sua saúde nem com a do próximo, né? Não tem o respeito de utilizar. Se todos utilizassem máscaras para sair bem justinhas ao rosto, e não pode, às vezes, estar de barba como eu estou, tem que estar sem barba, né? Então, coloca a sua máscara, né, bem justinha, pelos cantos do nariz, tal, põe direitinho, a gente usa óculos, a gente já está um pouco mais protegido, né? E mantém esse distanciamento para conversar com as pessoas de pelo menos 1,5 m, a higiene das mãos. Esses são, seria algo, se o povo brasileiro já tivesse incorporado no seu dia a dia, né, a gente não estaria com esse gráfico de subida astronômica que a gente tem hoje, né? Mas, por conta da nossa ainda cultura pequena e da falta de educação, ainda de compreensão, a gente ainda não consegue alcançar isso. E o preço é caro, né, doutor João? O preço é caro porque, veja bem, voltando aqui ao presidente, tem um vídeo que está circulando na internet dele, parece que vai andar de caiaque, e aí ele fala, olha, 70% da população vai se contaminar, deixa contaminar todo mundo. Veja bem, 70% da população são quase 50 milhões de pessoas. Se 1% disso vier a óbito, é uma massa muito grande. Mas aquilo que o Bolsonaro defende não é a população. Não é, e a população precisa entender isso. Somente quando a população entender isso, talvez ela consiga fazer aí algum gesto de insatisfação para que esse governo mude, para que ele saia, né? Essa mudança que eu quero dizer é isso. O Guarujá também não está em situação confortável. Aqui os nossos números vão aumentando dia a dia. Como o pessoal tem postado, números viram rostos. Então é preciso tomar cuidado. Eu sou mais radical que a pessoa agora, que não me recordo onde fez o comentário, viu? Eu acho que quem puder ficar em casa, a Bia Assunção, um abraço para a Bia, quem puder ficar em casa, fique em casa, porque o que está em risco é a sua vida, né? É a vida de todos. E não adianta falar assim, que nem outro dia um rapaz falou para mim assim, não, mas isso aí é só para a terceira idade, a gente não pega, a gente não tem os mesmos efeitos. Sim, mas contagia. E aqui a coisa é meio que generalizada, não está só na terceira idade. Então é preciso ter uma consciência social. Eu acho que isso nos falta. Uma consciência social, de entender que a gente precisa se proteger, mas proteger o outro também. Agora a gente poderia falar da renda básica, né, João? Que você vem defendendo isso há bastante tempo. E é algo vamos à renda básica, né? Vamos à renda básica, então, Laura, é verdade. A gente já vem fazendo a defesa dessa renda básica, essa renda universal, que comporte a todos os cidadãos. A gente viu o exemplo de uma cidade no Rio de Janeiro chamada Maricá, que ela recebe os royalties do petróleo, né? E esses royalties são distribuídos de uma certa forma, só que lá eles utilizam um cartão. Né? Eles não distribuem dinheiro, eles dão um cartão, e esse cartão tem o crédito para que a pessoa vá realizar compras. Né? E isso é interessante, porque, de uma certa forma, obriga a pessoa a realizar compras que são necessárias. Porque a gente, às vezes, pode imaginar que a renda básica, o que é a renda básica? Primeiro, assim, a gente está dizendo que quando uma sociedade ela progride economicamente, social e economicamente, e a gente tem um grau de desigualdade que ainda é grande, a gente pode fazer uso dessa renda para equilibrar a situação e diminuir essas situações de extrema miséria com extrema riqueza, né? De uma forma com que a gente consiga dar o básico para que essas pessoas possam se sustentar, manter a vida, né? E a partir dessa manutenção, ele não precise apelar para outras, como é que eu posso outras dizer? Alternativas, né? Outras alternativas, outras opções. Porque quando a gente diz assim, a gente fica com um pouco de tato para falar, da pessoa
e praticar um furto, né? Sim, Vender o corpo, ou alguma coisa desse tipo, ela né? tem opções na vida. Então, a renda básica, ela não é uma teoria. Primeira coisa que a gente deixa clara é que ela não é uma teoria. A renda básica, ela é uma realidade porque ela foi testada. Ela está sendo testada no Rio de Janeiro e já foi testada em outros países. E eu citei aqui uma cidade no Alasca, uma pequena cidade no Alasca, no estado do Alasca, nos Estados Unidos, que adotou essa renda, até com um pouco de resistência, porque as pessoas diziam assim, é o básico, né, para todo lugar assim, mas eu vou dar dinheiro para cultivar vagabundo, eu vou dar dinheiro, a pessoa não faz nada, então eu estou cultivando vagabundos. É essa ideia que essa é a fala que agrada aos olhos, aos ouvidos, aos olhos e os ouvidos de quem tem aquela maledicência, porque ela não sabe quantas pessoas realmente, culturalmente, estão predispostas a viver na malandragem, a ser realmente, olha, eu sou um ocioso profissional. E eles não sabem que muitas vezes dentro da sociedade, na camada pobre, tem pessoas que têm 5 empregos, né? Estão tentando sobreviver, tendo filho com deficiência física, deficiência mental, pega onde a pessoa completa, fazendo daquela vida dela, né, uma vida de escravidão, né? Essa pessoa não consegue progredir na vida. A renda básica é para essa maioria, que eu acredito, né, no povo brasileiro, aqui no Guarujá, as pessoas são pobres, mas não são vagabundos. O pobre aqui, ele tem uma necessidade, uma esperança de mudar de vida, olha, eu quero estudar, agora que eu tenho uma certa renda, eu quero estudar, eu quero avançar, eu quero progredir, né? Eu mesmo não conheço o que na internet alguns falam, que é esse vagabundo profissional, né? Que realmente não quer nada, ainda que ele fique zilionário, ele queira ficar ali perdendo seu tempo. Se ele existe, é uma parcela extremamente pequena. O nosso povo é um povo muito trabalhador, né? Só quem levanta muito cedo consegue olhar nos pontos de ônibus, quantas pessoas estão às 5 horas da manhã, né? O dia raiando, outros vendendo café com leite e pão em ponto de ônibus, né? As pessoas não estão fora dessa realidade, né? E o nosso povo é trabalhador. Ter essa renda básica é permitir com que essa pessoa agora possa estudar, agora possa se dedicar a uma atividade econômica, possa progredir, trazer progresso para a cidade. E aí a cidade cresce como um todo. Sabe o que eu penso, João? Eu acho que se o Brasil tem vagabundo, ele não está na esquina tomando cerveja, nem na comunidade. Os vagabundos do Brasil e do mundo, eles estão fazendo aplicações financeiras. Exato. São milionários que não trabalham, que não furam um bolo com o dedo, quanto mais furar poço de petróleo, que nem alguns dizem, né? Uhum. Então, tem muito vagabundo com milhões no banco que vive de aplicação na bolsa, com jogatina, né? Vende hoje e compra amanhã, ou que investe, ele diz investe, mas ele aplica na dívida pública e ele consegue de R$1 milhão dobrar, triplicar em um ano. Isso é vagabundo. Isso é vagabundo. Agora, ainda assim, João, que nós tivéssemos vagabundos nas comunidades, como dizem, ou nas camadas mais pobres, não justifica nós condenarmos essas pessoas a passarem fome. Não justifica nós condenarmos os filhos dessas pessoas a passarem fome ou não terem sequer uma oportunidade, uma esperança de vida ou de um futuro melhor que não seja avadiado. Então, eu penso de que a sociedade, e eu falo isso com o coração tranquilo, quando você chega em casa, a pessoa tem um filho, 2 filhos, 3, 4, 5 filhos, um pai de família, ele não chega em casa, eu já devo ter falado isso aqui, ele não olha e fala assim, olha, só eu trabalhei, só eu vou comer.
Olha, você não ajudou a pagar a energia, então eu vou desligar a energia do seu quarto, eu vou cortar a água nessa dependência da casa, vou deixar vocês sem água. Não. O que a casa produz, o normal, é que seja para todos. E aí aquela família vai crescendo e vai se desenvolvendo até que onde chega uma hora que todo mundo tem maturidade para produzir, para trabalhar, para melhorar a qualidade de vida de todos. Um país, Então, uma cidade, por isso que quando você fala da renda básica é importante enfatizar isso, porque é para isso. A riqueza de um país é para a população. A riqueza não é para os bancos nem para as empresas. Nós somos saqueados. Vagabundo é dono de banco. Vagabundo é acionista. Nós somos saqueados diariamente. Bancos recebem juros abusivos do governo federal, dos governos em si, e receberam mandam para o 1,2 como se trilhão fosse uma agora. colônia. Hã? Receberam Como se ainda, 1,2 trilhão. você entende? Como se ainda É. fôssemos colônias. Somos tratados como, né, camponeses, somos Uhum. explorados. E nós somos os vagabundos. Nós somos os vagabundos porque, muitas vezes, muitos de nós se recusam ou não conseguem acessar o poder econômico ou se recusam a trabalhar como escravos. O brasileiro, ele levanta às 5 horas da manhã, você pega em São Paulo, o cara pega 2 horas de ônibus, metrô, vai chegar, ele levanta às 5, chega no trabalho às 9, 10 horas da manhã, sai às 6 da tarde, chega em casa às 9 horas da noite, né? Como é que pode dizer que um brasileiro desse, ele é um trabalhador? Não, ele é um escravo. Ele é um Ele é um escravo. escravo. Ele é um Ele vai escravo. muito além do trabalho físico normal que qualquer ser humano deveria ter, né, E, emocional. O nosso povo ele está passando por essa extrema dificuldade, Laura. O Brasil é um país extremamente rico, rico do solo, rico de minérios, rico da natureza, rico de vários recursos, que é inadmissível você ter um país como a Austrália, com 150 anos, no litoral australiano, há 150 anos, nós tínhamos uma favela. Lá era só colocado presidiários da Inglaterra, eram jogados lá para morrer de fome. Então, tinha aquela favela, né, nas praias australianas. O que é a cultura e o que é a pressão popular, né, de cada um para saber que o importante é o seu colega do lado, sim, né? Se cada um dá importância para o seu colega do lado, todo mundo tem uma importância, né? E o que se transformou a Austrália, né? O segundo melhor país para se viver no mundo. O Brasil, com 500 e poucos anos, né? A gente não consegue se libertar dessa pobreza advinda da desigualdade social. Entra um governo com uma ideia maluca, picareta, com frases tiradas de boteco, né? Onde o cara ofende a mulher, exalta torturador, fala que isso é assim mesmo porque tem que ser, e que vamos mudar tudo. O que ele mudou quando ele dizia assim, presidente? O que ele dizia? Nós vamos mudar tudo. Sabe o que tudo que ele mudou? Ele tirou a nossa aposentadoria, de fato, porque o cara, para aposentar com essa idade, só se for um eterno, né? Matusalém. Reduziu os direitos trabalhistas, nós aumentamos o desemprego no Brasil, porque quando eles tiraram a Dilma, e digo quando eles, porque o Temer, o Bolsonaro, estava tudo junto na mesma patota para tirar a Dilma. Todos é o mesmo time, não mudou nada, né? Então, o Temer, ali, quando eles tiraram a Dilma, o desemprego no Brasil estava 6,8%, uma taxa de 6,8%. Ou seja, tinha uma base de 6 milhões de desempregados. Hoje, eles conseguiram tirar a gente da Dilma, que era ruim, com 6,8%, e está entre 11 e 13, uma flutuação, né? E aí a gente tendo essa enormidade, que é o dobro quase, de pessoas desempregadas. Então, esse mudou tudo, foi para pior. O dólar bate recorde, não bate recorde por causa da doença, porque não é de agora que ele está subindo. Ele vem subindo, 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 independente de doença. Subiu um pouco mais agora, mas vem subindo, e né? alguém está ganhando dinheiro com isso. E E são os alguém está ganhando vagabundos. muito dinheiro. Exato. Os vagabundos eu tenho a impressão, Lauro, que assim, esse nosso
presidente, ele pensa da seguinte forma, porque a gente já teve vídeos dele dizendo que ele é um genocida, que não tem problema se morrerem 30 mil, faz parte do pacote morrer 30 mil para tentar dar um jeito em alguma coisa que ele não sabe que jeito é esse, onde ele quer chegar com o jeito. Hoje a gente sabe que ele quer chegar com o jeito com uma ditadura, desde que ele mande e não seja retrucado, tá, é o governo ideal, esse é o sonho dele. Porque ele não tem. Você seria capaz de dizer assim, hoje o Bolsonaro briga com o Congresso, né? Ou briga, entre aspas, com tudo, com a mídia, com tudo. Mas qual é o projeto de Brasil que ele tem? Qual é o projeto que esse cara tem para a gente aqui no Guarujá se sentir confortável? Né? Qual é o projeto que ele vai mostrar para a gente? Nenhum. É projeto zero. Né? Então, se eu começar a falar do Bolsonaro, a gente fica 10 horas aqui. Tá? Mas o projeto da renda básica, Laura, ele pode realmente ser implantado na cidade do Guarujá. A gente vai defender isso de uma forma muito intensa, porque tem um motivo. Você permitir com que as pessoas tenham essa renda é você pensar não apenas na sobrevivência das pessoas que passam por necessidade, mas você saber que com isso você vai estimular a cadeia de produção e comercialização de produtos dentro da sua cidade. João, eu vou deixar você falando, só vou pegar um carregador de bateria para o meu celular. Vai lá, senão você cai e eu fico aqui sozinho de qualquer forma. Eu vou ficar ouvindo você, peraí. Ok, Lauro. Deixa eu agradecer aqui, então, aqui os amigos, né? Bibiano, deixa eu agradecer aqui, o Sidney Bibiano, lá do Rabo do Dragão, muito próximo da Prainha Branca, que teve a estrada bloqueada naquelas chuvas torrenciais, né? O Joselito, amigo Joselito, professor, está aqui. A Ana Lúcia também está aqui. A nossa primeira-dama, Esleire Dias, também deu uma boa noite para a gente. E o Naldo também está aqui, ele colocou alguma coisa. Infelizmente, temos a tendência a esperar acontecer primeiro, para depois prevenir. Exato, Naldo, você está certinho. O meu amigo Orlando, professor Orlando, está aqui. Deixa eu ver que ele colocou aqui também. O mesmo ocorre com a escola pública, que é projeto deste governo precarizar. Né? Então, assim, realmente, né? Cadê um projeto educacional para o Brasil? O Brasil nós temos que dar um salto para ter uma cultura diferenciada. Se a gente quer se aproximar da Coreia do Sul, se nós queremos nos aproximar da Nova Zelândia, da Austrália, seja lá de que país decente for, economicamente falando, a gente tem que estar produzindo realmente mudanças nessa educação. Né? E muitas vezes eu até brinco, Lauro, e eu digo assim, será que a gente precisa inventar a roda? Será que a escola ideal já não existe? A metodologia ideal já não existe nesses países que deram certo? A gente precisa querer inventar o modo certo? Ou a gente poderia se aproximar daquele modelo e tentar implantar ele aqui? Né? Seria até um laboratório, né? Se isso pudesse ser correto, eu digo correto no termo legislativo, se a legislação permitisse uma cidade ser um laboratório educacional, né, seria interessante. De repente, após 10 anos de boa educação, aquela sociedade seria uma sociedade totalmente diferente. Existem várias escolas modelos, né, João? Agora precisa ter vontade política para isso. Agora, você falando de outros países e falando do Brasil, todo país de primeiro mundo, ele passou por um momento muito difícil para que ele amadurecesse, né? Às vezes eu até faço a seguinte reflexão, que a vida coletiva, ela se assemelha com a nossa vida individual. Às vezes o sujeito, ele bebe, aí um dia desenvolve uma cirrose, aí ele fala, opa, não posso mais beber, aí ele dá uma endireitada, ou então ele quase morre, e aí fala, olha, eu preciso melhorar. Então, às vezes, a vida coletiva, ela funciona assim também. Então, muitos países,
você percebe que ou tinha um nível de corrupção enorme, ou aconteceram tragédias ou guerras, e aí eles amadureceram e eles passaram a criar novas formas e novas possibilidades de boa convivência. A impressão que nós temos no Brasil... Então, assim, os outros países chegaram no fundo do poço. A impressão que nós temos no Brasil é que não existe fundo do poço. Então, nós passamos já por situações difíceis, trágicas, mas parece que nunca é o suficiente para fazer nunca todo o sofrimento é pouco, como a gente brinca aí no jargão, né? É pouco. E eu acredito que, talvez, para o bem ou para o mal, esse senhor chamado Jair Messias Bolsonaro levará o Brasil para a maturidade que ele precisa ter. Porque é o presidente certo para a pandemia certa, porque se a pandemia vem a criar uma extinção, esse presidente vai colaborar muito para isso. Né? Se o Brasil vai precisar passar por uma tragédia grande para amadurecer, esse é o presidente certo para colaborar com essa tragédia. Mas eu queria pegar uma fala sua, onde você diz que o país que não sai dessa desigualdade que a gente vive, com grande parte da população, maior parte da população vivendo em forma miserável, tanto a população do Brasil, e a gente pode vir aqui na cidade do Guarujá, onde no mínimo, 60%, 70% da população mora em condições subnormais. Quando governos tentaram tirar esse Brasil dessa realidade miserável, esses governos sofreram com isso. E o mais recente, nós temos o governo de esquerda, um governo do PT, que tem as suas falhas, tem os seus erros, mas foi o governo que investiu nas questões sociais, né? Seja pelos programas sociais, seja por Bolsa Família, seja por Minha Casa Minha Vida. Então, esse governo foi o governo que incomodou uma pequena parte da sociedade, que a gente não pode dizer que é uma pequena elite, porque isso não é elite, e que incomodou também outros países como os Estados Unidos. Então, assim, quando qualquer segmento da sociedade tenta minimizar, e não era grande a diferença, né? Tentou apenas minimizar um pouco, né, as nossas diferenças sociais, esse governo sofre um impeachment, esse governo tem um candidato à presidência preso. Esse é o Brasil, né? E com influência externa. Exato. Eu tô tentando te mostrar aqui uma figura que ela exemplifica muito. Deixa eu ver se eu consigo te passar aqui. Ó. Eu vou tentar compartilhar isso aqui. Acho que eu não consigo aqui. Quando você procura aí, eu vou arrumar meu chapéu. Então, eu não consigo passar aqui, mas era justamente a mudança dessa pirâmide social brasileira que foi conquistada no governo do Lula, que não foi o governo ideal, mas foi um governo muito acima daquilo que vinha sendo praticado em termos econômicos mesmo, né? E aquela pirâmide, né, onde a maior parte das pessoas estavam em situação de miséria mesmo, eram pessoas que viviam por mês, com menos de R$ 89. É muita miséria para muita gente. E quantas pessoas? Mais de 100 milhões, metade da população brasileira tinha essa renda, né? E aí, o que acontece? A pirâmide saiu daquele triângulo e passou a ser um losango, né? Aquela figura parecida com um quadrado de lados achatados, assim, né? Então, produziu mudanças, né? E o interessante é assim, como a gente precisa saber brigar com a internet ou trabalhar a favor dela. Nós, enquanto povo, nós tomamos um golpe pela internet. Essas discussões odientas, as pessoas falam na internet, quase que cuspindo na cara da gente, espumando pelo canto da boca, falando que o comunismo vai atacar o Brasil, que o comunismo... É insuportável você ouvir isso quando no Brasil nunca existiu comunismo. Nem que fosse por um segundo isso existiu.
Porque no comunismo, eles implantam a unidade de um único partido. Todas as propriedades que são privadas, indústria, comércio, fazendas, tudo isso vira do Estado. O Estado passa a ser o dono e controlador de tudo. Quando isso existiu no Brasil, né? O Brasil jamais teve isso. O Brasil teve um governo do trabalhador voltado para o trabalhador, para as pessoas, para reduzir a desigualdade social, né? Teve problemas? Teve. Mas hoje a gente está tendo só problemas e zero avanço, em seja lá qual for a área, né? Nós só temos problemas hoje e estamos indo para o buraco. Não tem nenhuma notícia boa vinda desse governo. O que esse governo fez, né, para que aqui em Guarujá a gente consiga perceber a redução da miséria? Eu só encontro a cada dia com mais pessoas batendo no vidro do carro para pedir dinheiro. As pessoas tomaram as ruas para pedir dinheiro, né? Então, essa é a triste realidade do que a internet fez com o brasileiro e que a gente que trabalha com a política, a gente vai precisar orientar essas pessoas, né? Que elas foram suscetíveis, né, a essa informação que foi dada nas redes sociais, né? Porque teve um apelo. Deixa eu te perguntar, o governo já acabou com o kit gay? Já? Será que ele já acabou? Né? Porque foi o principal meio de propaganda dele, do Bolsonaro, para poder conquistar os evangélicos, era dizer que os outros candidatos eram candidatos levianos, que gostavam de pornografia a céu aberto, que estavam espalhando para as crianças nas escolas um tal de kit gay. E desapareceu isso. Olha como o povo foi enganado e não para refletir um pouco, né? Então, assim, dá um pouco de raiva da gente estar comentando dessa forma, mas você falou bem, o povo precisa de um governo maldito para que sinta na carne a dificuldade impulsionar ele a não ter mais esse tipo de atitude, principalmente com a política, que vai acabar direcionando a nossa vida, né? Porque isso direciona a nossa vida para muito melhor ou para muito pior, né? Então, eu acho que eu concordo com você nesse ponto, sim, viu? Tem uma pergunta, o João, que eu me faço, hoje, principalmente, com a queda, voltando aí no ministro da Saúde, né, com a saída do ministro da Saúde, Bolsonaro, quem vinha mantendo ele era o próprio mercado, né? O próprio poder econômico, o agronegócio. E de um tempo para cá, esse espaço dele ele vem cada vez mais isolado, ele tem perdido espaço em todas as áreas da sociedade, inclusive entre as empresas, né? Entre o agronegócio. Agora, recentemente, semana passada, salvo engano, liberou mais não sei quantos agrotóxicos. Então, ele governa para esse tipo de gente. Mas até nesse tipo de gente ele tem perdido espaço. Tem perdido eleitores, porque às vezes o pessoal faz carreata, mas quando você vai ver, tem meia dúzia de carros, 10 carros, 12 carros, faz mais barulho do que qualquer outra coisa, assim, né? E o que mantém hoje o Bolsonaro no poder? Só para terminar, agora fechou um acordo com o Centrão, que é a parte mais podre da política, né? Um centro de direita. Tem postado aí, tem aparecido com Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson? Roberto Jefferson, o rato magro. Valdemar da Costa Neto, né? Que são nomes assim, o boy. De peso na corrupção. E ainda tem seguidores, ainda tem apoiadores. O que segura Bolsonaro no poder? O que segura esse homem no poder? Né? O que segura, ao meu ver, é a falta de vergonha na cara das nossas Forças Armadas. Porque eu sempre tive um extremo valor,
sabe? Eu sempre andei no meu jaleco com uma bandeirinha branca, uma bandeirinha, perdão, do Brasil. Eu andava com aquela bandeirinha num broche colocado aqui do lado do coração, sabe? Eu sabia cantar todos os hinos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da República, de Caxias, tudo. Só que não são esses militares que a gente, pelo menos, tem naquela fantasia de quem seria uma pessoa patriota, de que resguarda as nossas fronteiras, de que quer o melhor do país, né? Segurar um idiota desse no poder e ficar quieto ouvindo isso, porque é cômodo estar ocupando apenas um cargo, isso é lamentável para a gente, né? É lamentável, perde o prestígio que a gente tanto preza, né? Que não é a maioria, claro que não é a maioria, é um ou outro que se destina a estar ali, mas esse um ou outro acaba fazendo uma representação de um conjunto e que não é, né? Tenho certeza que a grande parte das Forças Armadas não pensam dessa forma, discordam desse governo maluco. E devem se envergonhar, eu imagino, né? Mas não faltam motivos para se envergonhar. O cara entregou a base de Alcântara. Entregou a base de Alcântara, pegou a Embraer, uma empresa brasileira, uma das poucas que produzem avião no mundo, dividiu em duas, permitiu que isso acontecesse, gastaram quase 475 milhões para dividir a empresa em duas, e aí os Estados Unidos falou, a Boeing falou, agora eu não quero mais comprar, e o governo ficou com prejuízo de $500 milhão nas costas, e ninguém fala nada, entende? O almirante Otto, uma das mentes brasileiras mais brilhantes que tem, estava produzindo o submarino nuclear, ele tem o conhecimento para essa produção. O que fizeram? Encarceraram o almirante Otto, né, e a produção do submarino nuclear brasileiro, né, porque isso é de uma importância militar, visibilidade militar grande, né? Parou, simplesmente acabou com isso, né? Então, o Brasil ele foi sondado e os militares não tiveram a capacidade nem a ABIN de saber que a Dilma estava sendo escutada pela CIA, né? E aí, quando descobriram isso, parece que tinha ligação até com a turma da Justiça lá de Curitiba, né? Então, nós fomos vendido o nosso petróleo, pré-sal, que geraria riqueza para dentro do nosso país. Esse pré-sal tem uma produção grande e não é por combustível apenas, por óleo diesel, querosene, gasolina, não é por isso. É porque do petróleo sai a química fina, aquilo que é extremamente de um alto valor, né? As pessoas às vezes pensam que petróleo é só gasolina. Não é gasolina. Você faz plástico, você faz acrílico, você faz uma série de coisas com petróleo para a indústria, você gera produção industrial no país. Isso aí foi feito o quê? Mandou para fora. Aquela usina, né, lá em Pernambuco, está abandonada, que teria que dar continuidade para fazer o refino no Brasil. O Brasil tem condições de refinar 100% do pré-sal aqui. A gente... Lauro, eu brinco de uma forma que é assim, a gente vendeu muita banana para o exterior, não vendeu? Um tempo na nossa história. A gente vendeu a banana lá para fora, aí a gente consumia aqui no Brasil uma caixinha desse tamanhinho, com bananada, né, processada, com açúcarzinho em cima, made in Estados Unidos. Né? Compreende? A gente não tem, a gente manda a banana para lá para consumir a bananada. A gente não tem a capacidade de colocar o valor agregado e aí a gente ter o nosso ganho aumentado aqui. A gente não vai sair disso porque o nosso governo é um governo que tem um cérebro de amendoim. A gente não vai conseguir caminhar, né? Agora, eu acho, João, que nós vamos avançar um pouco. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo DJ Ceará, está mandando um abraço para nós aqui. Ceará, Joselito, Lene,
pessoal bacana aí. O Brasil, nas tragédias a gente avança, né? Então, você vê hoje os estados trabalhando de forma independente, os municípios começando, tentando também, ao seu jeito, trabalhar de forma independente. Também não é muito bom para o país, ou talvez nada bom, um país do tamanho do Brasil ter dependência de um governo federal. Talvez seja, né, interessante a gente pensar nisso, na independência dos estados, porque cada estado tem a sua realidade. Então, eu acredito que, depois de tudo isso, o Brasil tende a ser, e a sociedade tende a ser um lugar melhor, né? Eu estava vendo uma matéria hoje de que o pessoal dizia o seguinte, de que nós vamos precisar criar novas formas de vida, novas formas de economia, nova forma de sociedade. Talvez essa pandemia dure mais do que 3 meses, dure mais do que um ano, talvez vire uma endemia, comece a discutir isso, de que seja algo que nós vamos precisar conviver durante a vida, né? E nós vamos ter que repensar as nossas vidas individuais e sociais. Não tem como ser diferente. E Bolsonaro passa. Eu estou falando isso para tentar ser esperançoso, apesar de pessimista. Tudo passa na vida. Bolsonaro vai passar. Isso a gente não tenha dúvida. Agora, o que nós precisamos manter, né, não deixar escapar pelos dedos, é a democracia, é o direito ao voto, né? Isso o brasileiro não pode deixar, né, vazar pelos seus dedos. Tem que segurar com muita vontade para que a gente possa, na pior das hipóteses, mudar esse governo em 2022 e ter resistência diária, resistência agora não só política, mas resistência de vida mesmo, se cuidar de quem está perto, rezar por quem está longe, cuidar de todos, né? Eu acho que nós vamos sair dessa pandemia com um paradigma diferente de vida. Sim, exato. Eu acho que um grande fator que caiu por terra era daquelas pessoas que defendiam aquilo que não conhecem, que era um liberalismo com uma cara nova, né, que muitos chamaram de neoliberalismo, que é ter um Estado mínimo, um Estado pequenino, um Estado de pouca interferência na sociedade. Se acreditava nisso até o momento que você tem uma epidemia, uma pandemia, uma guerra, uma catástrofe, né? Não precisa ser... O Brasil não tinha terremoto, nunca teve furacões que arrasaram estados, não se tinha isso. Mas a gente também não está livre das doenças, né? E o que essa doença mostrou para a gente é que o Estado, ele tem que ser um Estado forte, ele tem que ser um Estado que tenha eficácia, que tenha eficiência nas ações, não é um Estado que mantém alguns barrigudos ganhando 32 mil reais para aparecer uma vez só lá em Itaipu, como aquele deputado da dancinha lá, da pizza, esqueço o nome daquele cara. Enfim, você deve saber quem eu estou falando. Marum, não sei o que é Marum. Ricardo Marum, alguma coisa assim. Marum. Ele comparece a uma reunião. Outros são os vagabundos. Olha, que a gente está começando a encontrar os vagabundos. Uma reunião por mês, não é por semana, uma por mês. Nessa reunião que ele vai lá dar um oi, toma um café, são 32 mil reais. Por que você que está em casa não pode ganhar 600 em paz? Por que a renda básica não pode ser, para você que está ouvindo a gente, não pode ser realidade? Se pode pagar para um barrigudo miserável desse, né, 32 mil, pode pagar para vários servidores federais que se aposentam com 20 anos, ou menos às vezes, né, juiz ganhando para trabalhar com férias de 60 dias de férias por ano, mas fora o salário de 40 mil reais, ainda tem, você paga o auxílio para o cara comprar um paletó, porque 40 mil reais é pouco, né? Você não pode... então, não dá para tirar dos 40 mil reais o dinheiro para comprar um paletó. É uma coisa absurda, né? Ironicamente falando aqui. Então, com 40 mil reais, você precisa de auxílio moradia.
Você precisa de uma série de auxílios que você, telefone que te dão, com tudo pago. O Estado gordo e preguiçoso que tem que acabar é dessas mamatas, que muitas vezes eu falei aqui, que eu defendia que nós não precisamos da quantidade de assessores de políticos que existem no Brasil, porque os outros países não praticam da mesma forma que nós praticamos, né? São gastos quase 2 bilhões, com B de bola, por mês, com pagamento em todo o Brasil dos assessores de vereador. Para que tanto assessor assim? A gente sabe para quê, mas não é para responder aqui. Mas não pode ter um? Nos outros países, o deputado federal tem um assessor? No Brasil tem 30? Né? Tem 30 ao deputado federal, né? Deputado federal. E o senador tem 80. Fora as ajudas. E o vice-presidente do Brasil, que não faz nada, não serve para porcaria nenhuma, a não ser que mate ou tire o presidente, tem 65 cargos. Né? O legal é ver quanto ganha cada desse. Oi? Se eles não roubassem, se eles não desviassem dinheiro, já estava de bom tamanho. Entende? Poderia ter 1 milhão, mas se não roubar. O problema é que tem quem tá, e todos querem tirar, não tem quem agora, não tem país também. Vamos dar uma palhinha só na doença, então? Só para a gente fechar essa... A gente falou da renda básica, da importância, falamos bastante desse governo para que quem está em casa possa entender qual é o nosso posicionamento, que é um posicionamento firme contra essas atitudes desse governo incompetente, né? Porque não tem outra forma de chamar esse governo, né? Quando a gente vê um governo mediano, a gente tem toda a sutileza e educação e boa vontade de compreender, mas quando o governo quer que o povo morra, a gente não pode ter tanta sutileza com um governante dessa forma, né? E eu acho que agora a gente, falando um pouco dessa doença, na outra live que nós fizemos, estavam morrendo 4 mil por dia, né? Hoje nós estamos em quase 14, não, no Brasil, dentro do Brasil. Não, Brasil é o total, né? 800 por dia, não é isso? Nós chegamos aí em 824, em 24 horas, um total de 14.817 até hoje, durante a pandemia, não foi isso? Até hoje, isso. Então, a gente tem uma quantidade de mortos de 14 mil, né, em todo o período, e estão morrendo quase 1.000 por dia, que é 800 e pouco, né? E que a gente comentou que esse número deve ser algo em torno de 12 a 15 vezes maior, porque hoje, a gente aqui na Baixada Santista, a gente diz assim, as piores cidades são Praia Grande e Santos. Tem certeza que a pior cidade é Praia Grande e Santos? Ou Praia Grande e Santos está tomando atitude de buscar as pessoas que estão infectadas fazendo testes? Porque se a cidade não fizer teste algum, só for fazer teste em quem está ruim, quase morrendo, chegando no hospital, aí não vai aparecer, claro. Nós vamos ter uma cidade com 2 óbitos, 3 óbitos, né? E aí a gente vai ficar colocando isso, né, muito doce, é fácil, enquanto está se alastrando de uma forma tão grande que daqui a algumas semanas vai estar entupindo o hospital de uma vez só, né? Mas porque a gente não faz testes. Então, assim, é uma doença, eu volto a dizer, fui naquela Tiago Ferreira, quem nos ouve em casa, por favor, você tem que sair de casa de máscara, leve gel, álcool gel para passar na mão, tenha o máximo de higiene, leve a doença a sério, a doença não ataca só idoso, a doença ataca todas as pessoas de todas as idades. Nós temos relatos de bebês, de crianças que morreram pelo coronavírus. Um atleta olímpico, levantador de peso, quase morre em Santos. Você imagina que um levantador de peso, com toda a nutrição, exercício físico, sistema imunológico lá no alto, essa pessoa pegou a doença e quase morre. Quando ele saiu, ele se ajoelhou em frente ao hospital e ergueu a mão para o alto, em agradecimento. Não é uma doença para idoso, atinge a todos. E morrer como um peixe fora d'água, né?
buscando ar sem poder ter afogado, é uma morte extremamente ruim para qualquer um. Não subestime a doença. Nós temos que ter toda a higiene, todo o cuidado, fique afastado na hora de conversar com as pessoas. É isso que a gente está querendo, porque nós estamos querendo o bem de quem está nos ouvindo, né? Então, essas são as minhas palavras de recomendação por essa doença, porque eu tenho visto que aumentou, e aumentou muito, parecia compra de Natal hoje, no período da manhã, na Tiago Ferreira, o público estava transitando lá e boa parte sem máscaras. Nós tivemos um relaxamento por pressão do comércio, a gente entende a posição do comércio, que precisa tocar a vida, que precisa pagar as contas, a gente entende isso, a gente tenta entender os dois lados, né? Mas esse relaxamento trouxe um número alto para o Guarujá. Se você fizer as contas, no Guarujá você tem um número de óbitos muito alto. Então, provavelmente, o número de infectados, que nós estivemos vendo ontem, dá uma média de 7%. Então, provavelmente, o número de infectados é muito maior. E tem muito infectado saindo de casa, inclusive, para trabalhar. É preciso tomar muito cuidado, a gente precisa cuidar de si e de quem está próximo e cuidar do outro, cuidar para não se contaminar, cuidar para não contaminar os outros. Precisamos ter consciência social, porque senão o preço que a gente vai pagar é muito caro. Agora já a gente tem um número muito alto de comunidades, né, de moradias subnormais, como chamam agora, né? Sim. E isso é preocupante ao extremo, porque essas pessoas, quando a gente mora numa comunidade, não dá para ficar dentro de casa, né? A comunidade, ela vive em conjunto ali, é algo muito bonito até, se você olhar de uma forma fria e distante, porque vive todo mundo junto ali, as crianças, o quintal é na rua, é no beco, e não tem como você pegar uma família que tenha 7 filhos e falar, não, vocês vão ficar dentro de um quartinho. Então, quando isso chega numa comunidade dessa, é extremamente preocupante. Não adianta quem está no condomínio falar assim, não, porque está lá, está longe de mim. Sim. Porque chega. Então, assim, nós precisamos ter uma consciência social muito grande. O risco, eu acho, desse relaxamento é enorme, o número está aumentando, a gente sabe que o município está trabalhando com o que pode, com as ferramentas que tem, é inegável que o Executivo tem trabalhado bastante, assim como, né, algumas ações do Legislativo traz resultados, mas há de se tomar cuidado, porque assim, a linha vem crescendo muito na cidade do Guarujá. Laura, a ação que nós deveríamos ter nessas comunidades é assim, você não consegue ter o isolamento, né, para ter essa distância entre as pessoas, que é necessário, né? A gente sabe hoje que um espirro e uma tosse, a gente achava que ela alcançava 2 metros, ela chega a alcançar de 7 a 8 metros. Olha como a ciência progride para estudar melhor aqueles conceitos que a gente tinha, né? Então, o simples espirro ou tosse pode alcançar de 7 a 8 metros, né? Ele fica no ar, né, num ambiente fechado, fica no ar aquela nuvem de gotículas por 6 minutos. Às vezes você já até saiu do lugar, alguém espirrou num elevador, aí desceu, não tem ninguém no elevador. Você entra, está completamente contaminado aquilo, entendeu? Então, assim, nessas comunidades, o que a gente sente falta é que todo mundo toma providências quando acontece a coisa errada. Hoje, a gente não consegue, eu reclamei isso, nós não conseguimos produzir, não temos conhecimento na cabeça para produzir uma porcaria de uma máscara adequada para ofertar para a população, principalmente nessas comunidades. Estou falando com uma máscara simples, não, qualquer coisa feita com tecido, estou falando uma máscara adequada para colocar e proteger essas pessoas em nível de produção pública, sabe? Para que os agentes de saúde fossem nesses lugares e falar, olha, pessoal, eu vou orientar vocês o porquê, vocês podem sair porque vocês não têm como sair, a tua porta é de frente do vizinho. Usem a máscara dessa forma, ensine as pessoas,
né? Mas De alguma forma. você precisa fornecer isso, né? Fornecer. E o que a gente Precisa. tem que do poder Sabe quanto público custava, municipal. Laura? Sabe quanto custava uma máscara? Né? Era fração de centavos antes da doença. Hoje, eles estão cobrando, às vezes, em uma máscara, R$ 40. Isso é um absurdo. É como os mercados que passaram a aumentar tudo que a gente está acompanhando, o mercado está caro, né? E aí a gente fica com, ai, que peninha do comércio, porque o comércio, tadinho, não está ganhando dinheiro, né? A gente tem que ajudar eles a sobreviver. Ou tem muita gente se aproveitando e tirando o lucro do ano inteiro em 2 meses de pandemia. Eu sou solidário com o cara, eu sou muito solidário com o cara que é honesto. Se é honesto com o povo, se é honesto com a cidade, né? Mas com picareta eu não posso ser. O cara que está esfolando o povo numa época de doença, eu quero é que ele se dane. Essa é a realidade, né? Quem tá esfolando, como diz você, bastante, são os supermercados, né? Principalmente as grandes redes. Você vê 1 quilo de feijão custando quase R$ 9. Uhum. Agora, quando a gente fala, que você falando da comunidade do Guarujá, como dito, é bem verdade que, no que diz respeito à saúde, o Executivo tem trabalhado fortemente, tem buscado alternativas e, com as ferramentas que tem realizado muito, né? É preciso reconhecer, mas nas questões sociais, a gente precisa enfatizar que tem deixado a desejar bastante. Sim. Principalmente, estou falando no quesito máscaras, né? Eu sei que não tem equipamento, não tem máscara sequer para o pessoal da saúde, quanto mais para distribuir na comunidade, mas em termos de material de higiene, em termos de cuidado com essa população, está muito aquém do que era necessário. Nós tivemos uma reunião agora com o movimento Baixada pela Vida, alguns segmentos sociais aqui da cidade do Guarujá, junto com uma equipe, com um representante do Poder Público Municipal. Isso foi questionado, porque o que a gente sente é que fundo social fechado, os CRAS fechados por telefone, e a população a mercê, com filas enormes no restaurante Bom Prato, né? Estava cheio hoje. A fila devia ter uns 100 metros hoje. E aí foi feito alguns questionamentos, a partir daí o Poder Público começou a divulgar que foram distribuídos nessas 2 tragédias. O Guarujá, a gente precisa entender isso também, o Guarujá ele saiu de uma tragédia, ele entra em outra, foram distribuídos 20 toneladas de cestas básicas, agora parece-me que são mais algumas milhares de cestas básicas que vão ser distribuídas para quem está no cadastro único, mas tem que ser feito mais, né? Aí, não, mas tem uma verba do Fundo Social que vai ser destinada para assistência para poder comprar a cesta básica, mas quem tem fome tem pressa. Eu não posso dizer para uma pessoa que está precisando de comida, de que a gente está vendo o que vai fazer. O poder público ele tem que ter essa sensibilidade, e quem atua e quem representa as questões sociais no município não pode nem dormir. Outro dia a pessoa falou para mim assim, olha, Laura, eu tive uma reunião com o prefeito está extremamente desgastado, extremamente cansado, diz que muitas vezes não consegue ir em casa. Eu acredito que seja a realidade. Eu acredito. Ô, Laura, mas, Laura, só te cortando aí, você continua. É essa atitude que a gente quer. Eu não quero um representante político fazendo churrasco enquanto as pessoas estão morrendo. Lógico que não. Lógico que não. Agora, quem atua nas questões sociais também não pode dormir. Você não pode dormir. Você foi contratado para aquilo. Sim. E não adianta quem está no primeiro escalão ir lá na comunidade entregar para tirar foto. O poder público ele tem cacife, ele tem braço para negociar com as empresas portuárias, para pedir. Agora saiu também no jornal Tribuna, parece que a empresa deu um caminhão de cesta básica para o setor portuário, filmou lá um caminhão de cesta básica. Tem que dar muito mais, porque tira muito dessa gente, explora muito. Então, quem está no primeiro escalão do governo municipal tem que estar negociando com essas empresas e falando, olha, a gente precisa de ajuda.
precisa levar, e muito. Não é falar assim, eu dei 1.000 cestas. É muito pouco para o que o setor portuário ganha. É muito pouco para o que as redes de supermercados ganham. Colocar, aí é bonitinho, coloca uma caixinha lá e pede para a população ajudar, mas eles podem ajudar muito mais, até porque estão ganhando muito mais. Sim. Então, quem atua nas questões sociais do município, assim como quem está na saúde, né, que são chamados de heróis, que estão aí colocando a sua vida em risco, que estão sem dormir, quem está na área social também, não estou dizendo para colocar a vida em risco, não, mas não pode dormir. Principalmente quem está no topo do Fundo Social, da assistência social, da Secretaria de Relações Sociais, não é? Eu imagino, você citou você no caso de uma presidência, eu imagino que você, João, não conseguiria dormir direito. Mas de forma alguma. De forma alguma, né? Uma questão, se você está numa questão social, principalmente quando você percebe que a sociedade civil que ajudou na tragédia não está conseguindo ajudar hoje. O comerciante que ajudou com doações na tragédia não está conseguindo ajudar hoje. Então, cabe ao público buscar ferramentas, tanto como o Estado como fez, né? Parece que vão vir, salvo engano, as 50.000 cestas básicas, eu não sei se é só para o Guarujá ou para a Baixada, 50.000 cestas básicas, que vem do Estado, mas junto com as grandes empresas. E a cesta básica é muito pouco. Qualquer pessoa sabe disso. Por quê? A pessoa acorda de manhã, ela não tem o pão, café e leite, o que ela vai comer? A cesta básica. No almoço vai comer o quê? A cesta básica. Uma cesta básica não dura uma semana. Você pega famílias que a gente nas comunidades, pai e mãe com 7 filhos, mas é muito fácil para nós que estamos fora falar, mas para que foi fazer filho? Não importa para que foi fazer filho. Não importa. Nós precisamos atuar em rede, de uma forma inteligente, poder público, sociedade civil, também o empresariado, né? Para que o setor, o primeiro, segundo e terceiro setor, né? Primeiro setor, o governo, o empresariado, terceiro setor, a sociedade civil, para poder amenizar essa realidade dura e triste que a gente tem assistido. Eu vou citar o Guarujá, porque é a cidade que eu moro, a cidade que eu conheço, essa realidade que a gente tem visto aqui no Guarujá. Exato. Lauro, eu acho que nós estendemos bastante, como sempre, porque o papo é tão gostoso. O papo é tão gostoso e os problemas a gente consegue, talvez, transmitir a quem está em casa uma forma do que as pessoas que lidam com o povo conseguem perceber uma visão política nacional, uma visão política estadual e uma visão política de cada cidade, no nosso caso, Guarujá. Né? É essa visão política frente a calamidades como uma pandemia e que assola as nossas resistências físicas e psicológicas, mentais, é nesse momento que eu volto a frisar aqui. Precisamos dar início a um processo de que a população da cidade venha a ter a chamada renda universal, porque você não pode viver de tratar a doença quando ela está instalada. Você tem que permitir a condição de vida, né? No caso de ter essa renda básica cidadã, renda básica universal, se isso já tivesse sido implantado da forma que fosse, hoje as pessoas poderiam praticar o isolamento social com uma segurança. Já estaria instituído, instalado, em funcionamento, né? E seria uma segurança para as pessoas, né? O que bastaria para o comércio, para que a gente não precise dizer que tal comércio é o vilão e tal comércio é o coitadinho que está levando prejuízo, bastaria a gente agora falar o seguinte, olha, as pessoas não podem sair de casa, vocês se organizem para que as pessoas consigam comprar isso pela internet,
Em determinadas regiões deveria ter, já teve projeto aqui para que tivesse internet gratuita em vários pontos da cidade. Ou que fossem liberados, que fosse liberada a internet nesse período de calamidade, que a pessoa precisa ter acesso aos serviços, acessar o mercado, poder escolher lá. É tão difícil imaginar que isso é praticado em tudo quanto é lugar do mundo. A gente possa pedir 5 quilos de arroz no mercado e seja entregue em casa, porque eu tenho 75 anos de idade e não posso ir no mercado, né? Então, não é absurdo. Então, a gente só precisa pensar além de estar pensando naquele momento da dificuldade. Isso vai passar, a doença vai passar. Outras virão, ou calamidades, chuva, desastres, outras coisas poderão estar acontecendo. Mas será que a gente vai tomar providência para ter uma sociedade melhor, mais desenvolvida, só no momento da desgraça? Tá certo. É uma reflexão para pensar nesse início de noite, né, João? Mas vamos ter esperança, a gente acredita. Deixa eu voltar aqui com o celular para cá, já carregou um pouquinho, que a gente vai sair melhor dessa, né? Mais humanos. Vamos mandar um abraço aqui para a gente desligar. A Rosa, nossa amiga, a Rosa Maria, grande abraço, Rosa. Né? Tem ali a Bia Assunção também, que comentou aqui com a gente, o Orlando, o professor Orlando, o Naldo Bahia, a Lene, nossa primeira-dama aqui do nosso partido, né? A gente pode chamar assim, não pode? A secretária? Secretária das mulheres, né? Isso. Secretaria de Mulheres. Secretaria de Mulheres. Tem a Ana Lúcia Xavier, minha amiga também, professor Joselito, o Sidney Bibiano, DJ Ceará, Ariane Paz, Mil Grau e a Sandra Oliveira. Eu vou muito bem, Sandra. Um grande abraço para você. Fechamos, Lauro. Um grande abraço para você. Um abraço. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Estamos sempre juntos. Um abraço aí a todo o pessoal que acompanhou a gente. Um abraço para você de casa. Até uma próxima sexta live. Até mais. Até mais.